Nessa aula a gente vai resolver algumas questões sobre visualização de dados, né? O que é que pode ser cobrado sobre o assunto visualização de dados no exame 70778 da Microsoft para certificação em Power BI, tá? Vamos resolver algumas questões que podem ser cobradas no exame, alguns assuntos que com certeza caem na prova, né? Vamos começar. Primeira questão. Você deve saber, né, que o exame é em inglês, então as questões aqui vão estar também em inglês, assim como aparecem no exame, né, para você ir se acostumando. Então vamos lá, nessa primeira questão aqui, quais 4 tipos de filtros podem ser definidos no relatório, na visão do relatório no Power BI Desktop? Quais 4 tipos de filtros podem ser definidos no relatório, né? No Report View? A visão de relatório é essa visão aqui, né? Report, 3 visões, né? Modelagem, relacionamentos e visão do report. Quais são os 4 tipos, tá? Então são 4 opções certas aqui. Dessas aqui tem 4 certas, né? Vamos lá, de baixo para cima. Filtro e nível de página. É possível? É possível, né? Olha, aqui, ó, aba aqui nesse painel de filtros aqui, ó, filtro nível de página, né? Tá aqui, esse cara aqui. Então essa opção seria certa. Bookmark, isso é um filtro? Não, né? Bookmark pode ser usado para filtrar, né? Para apresentar um visual, uma parte filtrada do relatório, né? Mas não se encaixaria aqui, né? Então, filtro nível de página, sim. Visual também seria, né? Filtro em nível de visual também pode ser aplicado, né? O filtro nível de página ou filtro em nível do visual. E o filtro em nível de relatório também, né? Filtro em nível de visual é aqui, você clica no visual e traz o filtro. E o filtro a nível de relatório é esse aqui, né? Filters on all pages, né? Filtrar em todas as páginas, ou seja, filtrar o relatório. Então eu tenho o de página, o visual é esse aqui, né? A gente clica em cima do visual e pode filtrar só a nível de visual. E quando a gente clica aqui numa parte em branco, pode filtrar aqui a nível de relatório. Então, página é um, visual é outro, relatório é outro. Tooltip. Tooltip é um filtro? Não, né? Tooltip é a dica de ferramenta. É isso, é essa parte aqui, né? É a tooltip, esse campo aqui que a gente pode exibir dessa forma aqui, a dica de ferramenta, ou pode exibir dessa forma aqui como um mini relatório, né? Dessa forma ou dessa forma aqui, dica de ferramenta. Não está na resposta. E Drill Down, o que é isso? Drill Down é o detalhar, né? A tradução na versão em português do Drill Down é detalhar. Detalhar está na resposta também, né? Que é isso aqui, ó, é o detalhamento. Olha aqui. Drill Down, o que é o detalhamento? Vamos supor, dar um exemplo aqui, tá? Dar um exemplo aqui de detalhamento. Trazer para cá. Vamos trazer aqui o mês ano. Vamos trazer o valor pedidos. Vamos trazer aqui, né? Mês, ano, valor pedidos. Vamos trazer cliente. Apelido cliente.
Então tá aqui, mês, ano, valor, pedidos e apelido e o nome do cliente. Que no caso aqui se chama apelido cliente. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Então eu criei aqui, ó, mês, ano, valor e nome do cliente, tá? Eu vou fazer o que aqui, ó? No meu relatório, nesse campo aqui, ó, adicione campos de detalhamento aqui. Eu vou trazer o campo de detalhamento que eu vou usar, que vai ser o mês, ano. Vou explicar por quê. Vou trazer para cá, tá? Vou selecionar aqui relatório cruzado, cross report, tá? Volto aqui no relatório anterior, nesse relatório aqui que está usando dica de ferramenta, vou desabilitar a dica de ferramenta, desabilitei a dica de ferramenta, tá? E aqui, como aqui está usando o mês, ano, e nessa página aqui eu trouxe o mês, ano aqui, ó, e habilitei o relatório cruzado, o que é que isso vai permitir agora, tá? Eu vou clicar aqui, por exemplo, em agosto, com o botão direito, ele habilitou o detalhamento, ó, o Drillzone aqui, levando lá para a página 1. Ele trouxe aqui, filtrando a página para agosto de 2019. E ainda adiciona esse botão aqui, que permite voltar para a página anterior. Então, o Drillzone, o detalhamento, também é uma forma de filtro, né? Porque eu filtrei o mês aqui, ó, filtrei o mês indo para outra página, detalhando aquele mês, ó, abrindo todos os valores e todos os clientes daquele mês, tá? Isso aqui é só um exemplo de como se usar o detalhamento. Vamos para então as respostas são Drillzone, detalhar, report, visual e page, né? Esses 4 níveis de filtro a gente pode usar nos relatórios. Segunda pergunta. Você tem dados geográficos carregados no modelo, né? O que você pode fazer para assegurar que o Power BI vai interpretar corretamente esses dados quando usados num visual de mapa, tá? Quando eu usar um visual de mapa, como é que eu posso assegurar que o Power BI vai interpretar aquele dado lá, aquele país, aquela cidade, aquele estado como um dado geográfico, né? Como é que o Power BI interpreta isso? O que é que a gente tem que fazer no Power BI para ele interpretar isso corretamente, né? Então, letra A, assegurar que os dados geográficos estão no formato correto, como esperado pelo visual de mapa. Letra B, será selecionar a categoria dos dados da aba modelar. Eu acredito que é isso aqui, né? A categoria de dados apropriada na aba de modelagem. Tá? Letra C, selecionar o formato apropriado para cada coluna no Power Query, não tem nada a ver, né? Mesclar fonte de dados, isso não tem nada a ver. Selecionar o formato apropriado, o que você poderia confundir é isso, tá? Selecionar a categoria apropriada ou formato apropriado. Vamos aqui na aba de clientes, ó. A gente tem cidade aqui, tá? Cidade, ele já está reconhecendo aqui como dado, ele usou esse globozinho que já está reconhecendo como dado geográfico. Por quê? Aqui na aba de modelagem, a categoria, ó, a data category, categoria dos dados, está como cidade. Está como cidade, então ele reconheceu esse campo aqui como dado geográfico, porque aqui é na categoria dos dados. Então a resposta seria a letra B, ó. Selecionar a categoria dos dados apropriada na aba modelagem. Exatamente nessa aba aqui, ó. Na aba modelagem, você vai selecionar o campo, a coluna, e vai selecionar a categoria apropriada. Cidade,
estado ou província, né? País, você vai selecionar por aqui. Vamos ver no relatório. No relatório aqui da gente, o que foi que aconteceu? Como eu estou usando a versão em inglês, o Power BI misturou aqui, né? Colocou algumas coisas onde não devia estar. Eu vou abrir o mesmo relatório em português. Vou abrir ele em português para você ver que aí fica correto. Então, o recomendável é sempre usar em inglês, tá? Sempre usar em inglês para você se preparar para o exame, porque as questões vão estar se referindo ao Power BI em inglês, né? Aba modelar, modeling tab, né? A aba de modelagem, né? A aba de visualização. Então você tem que se preparar para a prova em inglês. Então abri aqui em português só para mostrar que o mapa fica certo. Então tá aqui, ó. O mapa fica tudo certo, fica tudo no Brasil, enquanto na versão em inglês fica fora, né? Então só uma questão aí da versão em inglês que eu estou usando para mostrar da melhor forma aqui como as coisas são cobradas no exame. Vamos para a terceira pergunta. Como você usaria um visual de matriz ao invés de tabela, né? Então, quando você usaria o visual de matriz ao invés do visual de tabela? Vamos ver a diferença aqui. Deixa eu vir aqui. Tá, Tô aqui com dois visuais. Tá até aqui já. Um visual de tabela e um visual de matriz. Qual a diferença básica da tabela para matriz? Deixa eu apagar esse aqui. Essa é uma tabela. A tabela, né, eu vou inserindo os dados aqui, né, e ele vai exibindo como uma tabela normal, né? E eu vou apagar e vou trazer uma matriz agora. Qual a grande diferença da matriz? Vamos lá, vou botar aqui valor em valores, nome do cliente em linha, e agora eu posso ter uma coluna, né? Eu posso ter uma coluna, ele me permite eu inserir uma linha, um valor e uma coluna, como se fosse uma tabela dinâmica do Excel. Eu vou botar cidade. Tem cidade, tá? Então ele mostrou o cliente, o valor e a cidade, por cidade. Ó, por cidade, ó, por cidade. Então ele permitiu mais de uma dimensão, né? Ele permitiu linha, coluna e valor. Essa é a diferença da tabela para a matriz, né? Então, letra A, quando você está importando do Excel, não, nada a ver. Letra B, quando você vai fixar o visual num dashboard, nada a ver. Quando você tem mais de uma dimensão que você quer analisar, seria a letra C, né? Seria a letra C. Letra D, quando você quer usar a formatação condicional, não tem nada a ver. Letra E, quando você vai consumir conteúdo do Power BI no dispositivo mobile, não tem nada a ver. Então é a letra C, né? Como a gente viu aí, quando você quer usar mais de uma dimensão, né? Como a gente usou aqui no exemplo, a gente usou o nome do cliente, usou cidade e usou nos valores aqui o valor dos pedidos. Vamos para a quarta questão. Você está criando um relatório no Power BI Desktop que tem duas visualizações na página, como mostrado na exibição seguinte. Então o relatório tem dois visuais na página, né? Tem esse gráfico de colunas empilhadas aqui e esse gráfico aqui de barras horizontais. Você precisa assegurar que quando você clicar na barra dos países, nesse gráfico aqui, só os valores
para aquele país serão exibidos, né, no gráfico, nesse gráfico aqui, né, no gráfico de receita por ano. Então, quando eu clicar aqui, esse só vai exibir os países que eu só nesse gráfico aqui só vai exibir os países que eu selecionei aqui. O que é isso, né? É isso aqui, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá, eu tenho aqui um ramo de atividade. Quando eu clico aqui, ele realçou aqui, ó, realçou o valor pedido, tá? Ó, tá realçando, né? O que não é, no caso varejo, ficou apagado. Como a gente faria aqui para que ele não realce, né? Que ele filtre. Então seleciono esse visual, formato, editar interações e aqui, ó, eu vou em filter, né? Mudo aqui para filtrar, né? Tem as três opções: não fazer nada, realçar, que é como está, né? É o highlight, e o filtro. Então vou tirar aqui agora. E agora, quando eu clico aqui, ele filtra esse visual aqui, ao invés de só realçar. E é exatamente isso que a questão está pedindo, né? Quando eu clicar aqui, ele filtrar esse cara aqui, né? Então vamos ver as respostas, né? Clicar aqui, né? Na aba de formatar, clicar em editar interações. Nesse gráfico aqui, clicar filter, é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Vou nesse gráfico, seleciono, vou na aba de formatar, seleciono editar interações. Eu vou nesse gráfico, seleciono filter. Exatamente isso. Fui aqui, editar interações, fui aqui, selecionei filter. É exatamente essa resposta aqui. Tá? Vamos para a próxima. Você está criando um relatório no Power BI Desktop que tem vários gráficos de barra e um filtro de dados, né? Então ele tem vários gráficos de barra e um filtro. Você precisa criar um slideshow, né? que pode ser visto no Power BI Service. Cada slide deve exibir os gráficos filtrados por um ano diferente. Então ele está pedindo aqui um slideshow lá no Power BI Service, filtrando para um ano diferente. Como é que a gente faz um slideshow, né? Como se estivesse contando, fazendo um storytelling de dados, né? Isso aqui, né? Só que ele não quer simplesmente selecionando o filtro, né? Ele não quer simplesmente selecionando o filtro. Ele quer um slideshow, né? Uma forma de fazer isso é usando o Bookmarks, né? Ó, vou adicionar um botão aqui, um botão em branco. Vou adicionar aqui embaixo. E eu vou dizer aqui que esse botão vai ser o 2017. Então eu vou agora em visão, painel de bookmark, vou adicionar esse bookmark aqui, ó, que vou chamar de 2017. E nesse botão aqui, quando eu clicar nesse botão, vou até dar o nome a ele aqui de 2017. Quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar a ação, vai ser um bookmark. Qual bookmark? O que eu criei. Vai ser isso, tá? Então, se eu tiver em 2018 e clicar no botão, ele volta para 2017, tá? Se eu tiver em 2019 e clicar no botão, ele volta para 2017. E assim seria fazer botões assim, criar mais dois bookmarks aqui, 2018 e 2019, né? Associar aos filtros, né? Do ano e fazer um storytelling, né? Um slideshow com esses bookmarks, tá?
Vamos ver as respostas aqui. O que você faria antes de publicar o relatório, né? Então ele pede, né, que deve existir esse slideshow. Aí pergunta o que você faria antes de publicar o relatório no Power BI Service. Configuraria Drill Down, detalhamento, que a gente viu na primeira questão. Não precisa aqui de detalhamento, né? Configuraria filtro e nível de página? Não, né? Configuraria filtro e nível de relatório? Filtraria o gráfico de barra usando o slicer e criaria bookmarks, né? Essa seria a solução, né? Foi o que eu mostrei lá, né? Filtrando o gráfico com um slicer, né? Com filtro, e cria um bookmark para cada ano, né? Aqui eu só criei para 2017, né? Mas criaria um para cada ano. A resposta seria essa aqui: filtro e criação de bookmark, que é a tradução é indicadores, né? Que não é uma tradução adequada. Você tem, vamos lá, mais uma questão, né? Você tem o visual mostrado na seguinte exibição. A gente tem esse visual aqui, e ele diz: você precisa exibir os valores como mostrado na exibição abaixo. Ele quer exibir desse jeito, com percentual. Então eu vou criar isso aqui. Vou criar um gauge aqui, né? Vou olhar os valores aqui: 0,5, 0,6 e 1, tá? Então eu vou criar na mão aqui mesmo as medidas. Vou chamar de valor 0,5. Vou trazer aqui para o valor. Vou criar outra medida que vai ser o 0,6, né? Vai ser o alvo 0,6, não é isso? Aqui é a meta, né? Aqui é a meta, o 0,6, que eu chamei aqui de alvo. Então é o target value, é a meta, tá aqui o 0,6, e 1 é o valor máximo. Então vou criar outra medida aqui. Chamar de max igual a 1. Max igual a 1, eu vou puxar aqui para o valor máximo. Então tá aqui, ó, tá 1, tá pequeno aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Aumentei aqui. Vou aumentar ali o 0,6, que é o target, né? O 0,6 é o target. Então tá aqui, ó, exatamente como a questão tá pedindo, né? 0,5, 0,6, né? Você precisa exibir desse jeito, colocar em percentual. Aí ele dá as respostas aqui, o que é que a gente tem que fazer para colocar isso em percentual. A gente tem que fazer o seguinte, ó. Em valor, eu vou aqui em modelagem, selecionei valor, e vou escolher aqui percentual. Então já mudou. Eu vou em alvo e vou escolher percentual. Já mudou aqui. E eu vou em max e escolho percentual. Então já mudou aqui, ó. Ficou tudo como percentual. Então a gente vai lá na aba modelagem e muda aqui o formato para percentual. Essa vai ser a resposta certa, né? Criar uma coluna calculada que adiciona o símbolo de percentual aos valores. Não, né? Editar consulta na fonte de dados e mudar o tipo de dado para percentagem. Não, né? Criar uma medida que adiciona o percentual de percentual aos valores. Não, né?
Então, na aba modelagem, mudar o tipo de dado para percentual. Seria essa resposta aqui, né? Seria a letra C. Vamos para mais uma questão, né? Na aba Home, no Power BI Desktop, você clica em Entrar Dados. Você clica em Entrar Dados e cria uma tabela chamada Vendas que contém os seguintes dados, tá? Então, foi o que ele fez aqui na aba Home. Aqui, ó, Entrar Dados, Enter Data. E entrou com esses dados aqui, tá? Que eu até tenho essa tabela aqui. Deixa eu apagar aqui. Ele entrou com região e vendas. Aí disse, você adicionou região e vendas a uma visualização. E a visualização exibe os seguintes dados, né? Que visualização é essa? Ele não disse aqui qual visualização, mas aqui a gente está vendo que é uma tabela, né? Que é uma tabela. Então a gente está vendo aqui que Canadá teve 100 e teve 900. E aqui quando ele trouxe para a tabela, Canadá ele agrupou aqui, né? Ele somou 900 com 100, né? Mesma coisa para as outras regiões, né? Que foi o que aconteceu aqui, né? Ele sumarizou. Vamos fazer isso aqui. Eu já estou com essa tabela aqui, a mesma tabela da questão. E vou entrar aqui com vendas e vou entrar com região. Vou aumentar aqui. Tá aqui, né? Ó, ficou igual lá como tá na questão, né? Então, por que fica desse jeito? A pergunta é, por que fica desse jeito? É por isso aqui, tá? Por isso aqui, ó, vendas, sales. Vou clicar aqui, ó. Vou colocar don't summarize. Então, disse para não sumarizar, então agora ele separou de volta, né? Ó, Canadá 100, Canadá 900, né? Ele está separado aqui, não está agrupado, né? Aí a pergunta é, por que ele agrupou, né? Porque para vendas, aqui em modeling, a default summarization, a sumarização padrão dele é o agregamento padrão que ele vai fazer quando a gente usar essa medida, tá? Para soma. A gente pode configurar aqui, ó, ou deixar até don't summarize. Eu coloquei don't summarize, vou apagar e vou criar de novo, tá? Eu vou apagar e vou trazer de novo aqui vendas e região e aumentar aqui. E ele não sumarizou, ele não totalizou. Por quê? Porque a sumarização padrão tá como não sumarizar. O padrão, quando eu usar essa medida em uma tabela, né, ele não vai sumarizar ela, né, vai deixar linha a linha, né? E eu posso chegar aqui, clicar aqui e dar um sum aqui que ele vai sumarizar para a soma, né? Ele vai sumarizar para a soma aqui. Então isso aqui é independente desse campo aqui, tá? Aqui é a sumarização padrão. É quando eu usar para o padrão. Isso aqui pode ficar don't summarize, não sumarizar e eu alterar aqui da forma como eu quiser. Como uma média. Ó, aqui ele tirou a média, aqui ele pega o valor máximo. Tá? Aqui ele vai fazer uma contagem. Tá? Isso aqui que eu faço é independente do que está aqui no meu padrão. Tá? Mas como normal é vir aqui na sumarização padrão, vir uma soma para um campo de numérico, né? Ele sumariza para o padrão como soma, então o normal vai ser vir dessa forma. Deixa eu
tirar e botar de volta. Agora ele somou tudo. Deixa eu tirar e botar de volta, então. Vou mexer aqui, ó, sumarização padrão é sun, para campo numérico é sun, e quando a gente arrasta, ele faz a sumarização pela soma, né? Porque lá o padrão tá sun e não impede da gente alterar isso aqui, não impede da gente alterar isso por aqui. Então vamos ver as respostas aqui, tá? Ele pergunta, né, o que é que causa, né, isso, o que é que causa ser exibido desse jeito. Categoria dos dados da região, sumarização padrão de região, sumarização padrão de sales, de venda. Então a resposta seria a letra D, né, sumarização padrão de sales, como a gente viu. A pergunta 8 é a última, né? Deixa eu ver se tem mais. Não, é a nossa última pergunta aqui. Você está criando um relatório no Power BI Desktop. Você está consumindo as seguintes tabelas, né? Então tem duas tabelas, uma de venda e uma de date, né? No caso aqui, deve ser uma de calendário, né? Uma de calendário relacionada com as vendas, né? Muitos aqui para um aqui, né? Então a data, a de calendário, né? Tá aqui no formato de mês de ano, né? Data aqui tá nesse formato aqui, tal. Aí ele diz, você cria o relatório mostrado aqui. Então o que é que aconteceu com esse relatório, né? Os meses ficaram fora de ordem, né? Aconteceu isso aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui antes para mostrar. Vou criar o problema para depois resolver. O que aconteceu lá na questão foi isso aqui, tá? Eu vou trazer aqui o nome do mês no eixo e vou trazer uma medida qualquer aqui, tá? Deixa eu aumentar a fonte. O que está acontecendo aqui? Aqui ele está ordenado pela medida. A gente pode alterar aqui e mudar para classificar pelo nome do mês, né? Então ele classificou pelo nome do mês e ainda pode botar de forma ascendente. Então, ó, tá aqui, né? De forma ascendente, abril até setembro, né? De A a Z, que é o que a questão tá, como tá igual aqui na questão, né? Aí ele diz aqui, ó, você precisa assegurar que os meses apareçam na ordem do calendário, né? Então, janeiro, fevereiro. Não. Aí diz como você deve classificar a coluna do nome do mês, né? Então, eu tenho que vir. Como é que a gente resolve isso, né? Eu venho aqui na minha de calendário, minha coluna nome do mês é essa. Eu tenho que ter minha coluna de número do mês, né? Que é essa aqui. Isso aí a gente cria lá na de calendário, né? Ou por aqui, pelo DAX, né? Ou lá no Power Query. Então, minha nome do mês aqui em modelagem, eu sort by, classificar por, no caso aqui, o número do mês tá mês, que é essa aqui. Então, o que é que eu estou dizendo? Para classificar o meu nome do mês pela minha mês, que é o número do mês, né? Quando eu fiz isso, o que é que aconteceu? Ele resolveu o problema, né? Classificou da forma correta, da forma do calendário. Então a resposta é como você deveria classificar o nome do mês, letra A, pelo número do mês, né? Então a resposta é letra A. E a gente encerra por aqui essa aula aí com essas 8 questões sobre visualização de dados, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer dúvida sobre questões sobre o exame, sobre o exame para certificação em Power BI, você pode comentar aqui embaixo, pode entrar em contato comigo
e a gente está fazendo aí essa série de aulas sobre o exame, tá bom? Então até a próxima aula.